Hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo Realeza, intitulado Realeza. Aqui a Joana continua colocando e tecendo comentários bastante importantes a respeito da sombra coletiva, e ela vai abordar, né, algumas questões da relação do ego, né, com essa realidade do inconsciente coletivo, fazendo aí, mostrando, pegando a personalidade de Jesus como uma comparação, e usando a personalidade da massa e a nossa, né, personalidade individual, de espíritos ainda em desenvolvimento, mostrando os dois tipos de relacionamento que nós podemos ter do ego com a realidade do inconsciente coletivo. Com a realidade de Jesus, a psicologia de Jesus, nós vemos uma psicologia consciente. A partir de uma consciência, ele se relaciona com essa realidade do inconsciente coletivo de maneira lúcida, ao ponto de vencer os automatismos do inconsciente coletivo e começar a expressar a lei divina como um canal que passa através dele. O que não é a nossa realidade, né? Ela vem explicar que, justamente em razão dessa realidade egóica limitada, né? O ego é limitado no sentido dele não conseguir abarcar toda a realidade da personalidade total, né? Do self, toda essa realidade. À medida que ele é limitado para integrar toda essa estrutura, ele também é limitante, né? Porque isso não permite um nível de consciência que alcance uma realidade do nível de Jesus. Isso vai ser necessário que haja uma expansão, né, dessa área da consciência, a partir dessa luta egóica, né, dessa relação consciente do ego com o inconsciente profundo, de modo a ampliar esse ego, gerando um potencial mais solar, no sentido dele começar a integrar essa realidade, o que não é o caso nosso agora nesse instante. Jesus é símbolo dessa integração. Ela diz que quando alcançamos essa realidade, né, dessa relação, dessa consciência, né, que talvez em Jesus nem falamos mais de uma consciência egóica, que já foi ultrapassada, mas de uma plenitude, de uma totalidade, que experimenta, né, todo o arquétipo primordial do self com consciência, ultrapassando essa realidade automática, inconsciente, instintiva, né, que é uma fonte, né, uma matriz da sombra coletiva. É nesse momento que nós começamos a edificar, né, o nos identificarmos, melhor seja, com a verdadeira realeza, né? Esse nível de consciência de Jesus, ele caracteriza, ele configura uma verdadeira realeza, né? E a nossa realeza nesse nível espiritual, que nos encontramos agora, é uma realeza que vai ser projetada e vai se destacar na sociedade através de um processo sombrio, né? É diferente. A realidade de Jesus, a realidade psicológica conquistada por Jesus, ela vai desenvolver uma realeza que, na realidade, é um estado afetivo, espiritual, de conexão plena com Deus e com a pulsação da consciência cósmica, que faz dele uma figura divina, uma realeza em nível afetivo, né? É uma afetividade que transcende os automatismos da realidade inconsciente. Enquanto a nossa realidade, né, de inconsciência em relação à totalidade, de um nível de uma consciência egóica que não abarca a realidade do self, ela vai se demonstrar, ela vai ser projetada numa estrutura social, ela vai ser experimentada através de uma estrutura social e de um posicionamento social, né, de papéis sociais de uma persona ou de personas, né, que vão ser extremamente sombrias, né, em razão dessa inconsciência do ego, da totalidade que o rege e os coordena. Ou seja, é um ego preso aos automatismos, identificado com matrizes ainda bastante instintivas, bastante originais, né, que caracterizam um nível de consciência de sono e que vai estacionar e fazer com que esse ego pague um preço, né, através de experiências, em especial de experiências de inflação, para começar a reconhecer essa realidade que o ego vive, dessa relação, dessa inconsciência. O ego paga um preço por ser inconsciente da realidade da totalidade,
né? E é justamente nessa experiência dessa inconsciência inicial que ele vai fazer sintomas, ele vai fazer experiências de cegueira, né? Experiências hipnóticas que cegam o próprio ego, que ele vai começar a reconhecer a verdadeira potencialidade da totalidade que o cerca, que no caso é esse self. Né? Então, ela vem trazer que quando essa realeza não é conquistada, ou seja, esse nível afetivo de conexão com Deus, que é a verdadeira realeza, ele ainda não é conquistado, nós vamos ter experiências mais originais e mais primitivas e mais desadaptadas dessa energia no nível mais consciente. O que Carl Gustav Jung chamou de um processo de inflação, na grande maioria das vezes, e que nessas experiências de inflação, o ego vai experimentando a realidade do self ao ponto de ir se diferenciando, né, do inconsciente coletivo e da realidade do próprio self, e integrando lentamente esses conteúdos a partir dessas experiências de sombra. Né? Isso é muito importante para que a gente possa conhecer essa realidade integral que nos serve. Nós vamos mergulhar um pouco mais nesse conceito de inflação, né, que ela vai abordar aqui no imagem inicial. Ela não traz expresso isso no capítulo, mas ela está falando sobre isso. Né, ela está falando de aspectos de inflação no qual o homem vai experimentar extremo sofrimento em relação a essa realidade interna da alma que submete esse ego ainda muito frágil, que vai se colocando em processo de desenvolvimento. E ela vem explicando toda essa realidade com muito cuidado, mostrando que nós viemos socio-historicamente vivenciando isso. Mas é importante a gente entender a inflação não necessariamente como um processo estritamente patológico, né? Como fazer sintomas e fazer doença. Mas a inflação é uma experiência energética que muitas vezes até nós precisamos experimentar, né? Nós precisamos, de alguma forma, dar conta da experiência inflacionária para que os conteúdos que estão no inconsciente coletivo possam ser integrados. É como se a inflação fosse uma das fases da integração. Né? Muitas vezes, para conteúdos de uma luminosidade muito grande para o ego, é experimentado por processo de inflação. E que esse ego não vai dar conta imediatamente dessa realidade, mas à medida que ele vai experimentando esse excesso, essa híbris, né, esses excessos que ocorrem, que o acometem, ele pode ir fazendo o ajuste desse excesso, reconhecendo esse material e tornando esse material cada vez mais adaptado para a sua realidade afetiva, sua experiência religiosa, e transcendendo essa realidade, como fez Jesus, superando esse automatismo. Mas vamos entender um pouco melhor isso. Existe uma obra, né, intitulada Metamorfoses, que é um conjunto, né, de mitos, de poemas do Ovídio, né, uma obra muito antiga, e que lá ele narra um mito muito interessante que conta a história de um rei, né? Ele era um rei ele coordenava um reinado, e as pessoas, né, que habitavam o reino coordenado por esse rei, elas honravam, né, a figura de uma deusa, que era a deusa responsável por coordenar as plantações, as colheitas, a abundância da vida da natureza, né? Então, essa deusa, né, que era responsável por gerir essa abundância, por nutrir essa realidade da natureza ali naquela região do reinado desse rei, ela tinha uma árvore sagrada, né, que estava enraizada na floresta que ficava nesse reino, desse rei, desse mito contado pelo Ovídio nessa obra dele, Metamorfose. Aí nós já começamos a ter uma explicação da experiência arquetípica, que nós nunca temos acesso direto ao arquétipo, né? Entendendo nesse mito a deusa como uma das facetas do arquétipo, né? Ela não é toda a realidade arquetípica, mas ela é a energia materna primordial, original, organizadora, é uma energia feminina que habita em todos nós, né? Essa deusa representa isso no mito. E toda a população do reinado não tinha acesso à deusa, mas ela era adorada a partir dessa árvore, ou seja, a árvore era um reflexo da deusa, da divindade aqui junto a nós.
Isso relata muito a nossa psicologia, né? A nossa psicologia do inconsciente, porque o ego ele não acessa diretamente a experiência arquetípica. É sempre uma experiência indireta, né? Nós não conseguimos olhar diretamente para o arquétipo. É como se o arquétipo ele tivesse uma capacidade hipnótica e luminosa tão grande que ele se manifesta para nós através de imagens mais organizadas, vamos dizer assim, que refletem a sua realidade muito grande. Então, essa árvore já é uma amostra, né, da nossa psicologia, né? Ou seja, nós não nos relacionamos diretamente com o arquétipo, mas através de imagens arquetípicas que organizam a nossa personalidade. Então, nós percebemos que dentro dessa realidade, o reino estava todo estruturado dentro de uma organização a partir do momento que as pessoas honravam essa imagem dessa deusa, né? Então, o reinado tinha a sua abundância, né? As colheitas, era um reinado que tinha uma gestão a partir do humor dessa deusa, né? Mas que vinha de um sentimento de respeito daqueles ali, né? Tinha uma honraria. Quando o indivíduo apresenta esse sentimento de honra a alguns aspectos da vida, né? Por exemplo, de adoração ou honra a uma divindade ou algo assim, isso mostra um ego mais estável, mais protegido, né? Um ego que está reconhecendo de alguma forma um poder superior a ele, né? E que ele precisa de alguma forma se relacionar com esse poder, acalmar esse poder em vários níveis, né, essas imagens arquetípicas, para que ele possa manter a sua sanidade, vamos dizer assim. Nós somos assim internamente, né? Nós nos devemos, se nós perdemos o contato com a realidade arquetípica, né, no caso desse mito simbolizado pela imagem da árvore, nós vamos passar pelos processos de inflação, que é o que o mito vai contar. Então, as pessoas faziam oferendas ali, ficavam as ninfas em torno daquela árvore, né? Os súditos do rei, o próprio rei também prestava homenagem. Até que determinado dia esse rei ele acorda meio assim virado, né? Ele fala: "Ó, eu cansei dessa deusa aqui, e ninguém vai mais adorar essa deusa aqui", né? Agora a única imagem a ser adorada vai ser eu, né? Então, ou seja, quando o rei faz esse movimento no mito, ele está se identificando com esse lugar divino. É nesse momento que muitas vezes nós vemos na história, né, os cargos, né, dos Césares, que são cargos de natureza divina, os Augustos, né, do Império Romano, os imperadores que tinham, no período medieval, né, logo depois a queda de Roma, a estrutura até mesmo da igreja, eram pessoas que tinham um caráter divino, que não podiam ser questionadas, eram indiscutíveis, né? As suas decisões, surge até a origem dos dogmas aí dentro dessa realidade. Então, a Joana vem explicar que essa relação com o arquétipo, ela vai se refletir também no social, à medida que essa relação do ego com o arquétipo é inconsciente, ou com as imagens arquetípicas, ou com o inconsciente coletivo, ela é inconsciente, ela vai gerar essa realeza distorcida. É uma realeza que vem de uma relação inconsciente e inflacionária dessa relação do ego com essa realidade arquetípica. Então o rei ele se colocando como a divindade no lugar dessa energia materna, nutridora, acolhedora, né, que era essa deusa, ele decide cortar a árvore, né, que ele diante desse processo de inflação que ele fez, ou seja, não vai haver mais a imagem arquetípica, ou seja, não vai haver mais a deusa aqui. E no lugar da deusa vocês vão ter que me adorar, né? No caso na proposta dele, ele fica no lugar da deusa, embora ele não tenha esse mesmo potencial de nutrir aquele reinado da forma como a deusa fazia. Então ele mesmo, munido de um machado, ele arranca a árvore, né, que simbolizava a presença da deusa na Terra, e todo mundo que estava olhando aquele movimento em torno dele fica escandalizado, né? Ele, como quem diz assim, você vai passar por uma punição, a deusa não vai gostar, né, dessa tua atitude em relação ao que conectava ela a nós. Esse corte da árvore, nós podemos experimentar esse momento do corte da árvore do rei como um momento em que o ego se aliena da realidade do inconsciente, né?
É um processo de alienação, ele rompe. É um ego que vai para uma direção e o inconsciente vai coordenar para outra natureza, para outra direção. Quando o ego acha que pode caminhar sem o fator norteador da personalidade, aí esse fator, né, ou o inconsciente coletivo, que a Joana chama de sombra coletiva, ele vai se rebelar e mostrar uma energia superior a esse ego, né, para que esse ego possa, logo depois, né, desse processo inflacionário, começar a reconhecer o verdadeiro potencial da totalidade, né, expressa através das estruturas arquetípicas. Então, quando ele corta a árvore, é o momento em que o ego se blinda da relação ego-inconsciente, entendendo esse consciente com as próprias estruturas arquetípicas, né? Então, fica um ego solto, um ego à deriva, e uma vez que ele está à deriva, que ele acha que pode navegar sem essa orientação da totalidade, a totalidade volta em sintomas, né? A totalidade vai voltar em um destino cruel sob esse ego, né? Ou em experiências bastante complicadas para esse ego, para que esse ego possa reconhecer a real autoridade da alma nesse sentido, ou a real divindade da alma, que é o próprio self, que se manifesta através desses órgãos da alma, que são os arquétipos. Quando ele corta a árvore, dos mensageiros da deusa que estava ali observando o corte da árvore, corre até a deusa e avisa para ela. Então o mensageiro diz: ó, senhora, cortaram a tua árvore da terra e agora as pessoas não vão poder te adorar mais, né? Não vão haver honrarias, né, a ti, não vai poder haver mais uma oferenda, o teu vínculo, né, com todos os teus súditos e adoradores da terra foi cortado, ou seja, é o momento em que o ego se aliena daquela realidade, e o rei cortou a tua árvore lá. Então, assim, ele perdeu o contato contigo, ele disse que agora é ele que manda, né, lá naquele pedaço lá do reinado dele. Aí a deusa, né, essa deusa que representa essa força universal organizadora feminina, que é o próprio arquétipo em si, é uma das facetas do arquétipo, ela chega para esse servo e fala assim: você vai pegar a minha carruagem, né, essa carruagem que ela é uma carruagem que ela vai ser direcionada por meus dragões, e tu vai visitar a deusa da fome, e vai pedir para a deusa da fome, que é uma irmã minha, né, dizia ela, você vai pedir para a fome fazer uma visita para ele lá, para jogar uma praga para ele. E você vai fazer isso agora, né? Agora você vai fazer essa visita para a deusa da fome e vai pedir para a deusa da fome ir lá fazer essa visita para ele, para jogar uma maldição nele. Então esse servo pega essa carruagem e vai lá. Quando esse servo chega, né, a fome é a outra imagem do arquétipo, né? O arquétipo ele é sempre dual, né? A energia, essa energia, ao mesmo tempo que ela é nutridora, ela também é essa realidade ressecada, essa fome, né? Essa é a compulsão, ela é a insatisfação, é uma fome que nunca acaba, ao mesmo tempo que ela é também essa abundância excessiva. Então, nós estamos falando de duas imagens do aspecto da inflação ali, né? Ele está identificado com um dos lados, né? Ele se colocou no lugar da deusa, né? Nessa primeira experiência da deusa, que é essa deusa nutridora excessiva ali desse lado. Ele está identificado, ele está passando pelo processo de inflação, porque é o momento em que o ego se acha divino dentro dessa realidade. Quando o servo chega lá, ele encontra um ser totalmente ressecado, onde a pele repousava sobre os ossos, e ele via a deusa, essa deusa da fome, em um lugar que era só pedras, né? Era como se fosse uma montanha de cascalhos e pedras secas, né? Esse ambiente ali mostra a libido, né? Essa estrutura já bastante diferenciada do excesso de abundância que a deusa da colheita, da plantação tinha. Essa deusa apresentava todo um ambiente todo ressequido, desnutrido ali, naquela imagem, e ele chega, estaciona a carruagem e olha ela de costa, né? Então, quando ele olha para ela, ele vê aquelas costas que dava para ver as costelas ali, todas desenhadas, todo aquele trabalho, aquela imagem dos órgãos ali bem talhados, os ossos bem talhados ali em cima daquela pele seca, os ossos bastante expostos, e ela ruía o chão,
né, como alguém que sente uma fome, uma sede insaciável, procurando pedaços de grama que cresciam entre as frestas das pedras e dos rochedos ali naquele ambiente ressequido. Quando o servo olha a Deus, ele vai se aproximando dela, ele sente uma dor no estômago, uma fome terrível, só de se aproximar dela. Então, essa é a experiência, né, a imantação que o conteúdo do material do inconsciente coletivo gera na gente, né, gera no ego. Só esse contato com aquela vibração ali arquetípica, ele já sentiu um mal-estar terrível, como se ele tivesse com uma fome insaciável. Aí a deusa olha para ele, né, e ele pede: ó, tua irmã pediu para que tu fosse fazer uma visita para o Deus, para o rei que se acha Deus, né? Ele estava inflado, ele se achava a própria Deus, ele estava identificado com esse lugar divino. A tua irmã pediu para que tu fosse fazer uma visita para ele e jogasse uma maldição nele, porque ele cortou a árvore dela que gerava uma conexão com súditos aqui na Terra. Então ela quer que tu vá lá. Aí ele dá esse recado, a deusa da fome ouve aquilo e acata, né? Então a noite cai, ela faz uma viagem e chega justamente no castelo do rei. Quando ela chega no castelo do rei, ele está dormindo, ele está tendo sonhos, né? E à medida que ela vai chegando perto dele, ela cai dentro do quarto dele, ela entra no quarto, né? Ela chega lá com a carruagem dela também, e ela entra no quarto do rei e ele começa a ter uma espécie de um sonho com a aproximação dela, ele começa a balbuciar algumas palavras enquanto ele está ali naquele estado de inconsciência, e ela vai e sopra na boca dele, dá um sopro na boca dele, e sai, e vai embora, né? Aquele sopro era a própria maldição, né, que ele vai introjetar. Quando ele acorda, no dia seguinte, né, o rei inflado, né, que estava identificado com esse lugar da deusa da abundância, ele faz um movimento oposto, né? Ele começa a experimentar uma fome insaciável. Ele começa a comer tudo que tinha no reino e vai comendo, 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 ou seja, ele começa a experimentar essa sombra arquetípica, né, que ele agora fica identificado a partir desse lugar amaldiçoado, né, que é essa outra imagem de uma energia única, né? E ele desenvolve uma compulsão alimentar. Então ele sai comendo tudo, ele começa a deteriorar, o reino começa a acabar, porque ele sente tanta fome que ele come tudo que havia no reino e ele começa a vender todos os bens do reino, tudo que tinha para poder tentar satisfazer essa maldição que a deusa da fome rogou, né, sobre a psique dele nesse sentido. O mito continua, eu vou parar por aqui, porque é um mito mais longo, né? Ele tem outras peripécias desse mito, ele é bem interessante, mas é um suficiente para a gente entender a relação do ego com o arquétipo, né? A primeira fase do corte da árvore é um tipo de inflação, ou seja, é um excesso, no qual ele se identifica com o aspecto divino, né? E uma vez que ele começa a experimentar aquilo, vem também um processo sombrio, que é uma outra faceta também de um excesso, de uma inflação, que ambas as experiências, né, tanto essa experiência divina nesse nível luminoso, da adoração, do encantamento, da imortalidade, dessa bajulação, né, que nós experimentamos em relação, ele se colocou nesse lugar divino, é também, ao mesmo tempo, carregada pela compulsão, pelo aprisionamento, pela insatisfação, essa insatisfação pela fome. Ela pode ser uma insatisfação literal, como alguém que passa a desenvolver realmente uma compulsão alimentar, né? A relação com esse arquétipo materno, ele pode gerar esses transtornos, né, na psique nossa, ao mesmo tempo, né, que pode ser uma experiência literal, mas a gente pode também entender essa compulsão, esse comer, né, a constante, que ele vai deteriorando todo o reino, né, que ele mesmo construiu. A gente pode ver também num nível afetivo mais sutil como uma insatisfação crônica, né, no qual tudo que ele conquista, tudo que ele tenta buscar e se nutrir da vida, como profissão, como cargo, como uma persona, um emprego, uma realidade, nunca satisfaz a alma,
né? Ele está eternamente satisfeito, ele está amaldiçoado por uma insatisfação crônica. Ele nunca se sente satisfeito, nutrido. Então, essa experiência, essa dualidade da experiência, que ela vai de uma experiência de divino até uma experiência de compulsão, elas compõem a mesma experiência arquetípica. E essa experiência é justamente ela que a Joana está falando. Né, claro que não nessas feições, como que a Joana descreve essa experiência aqui? Ela vai falar que essa experiência ela aparece, né, para os líderes e para nós em nível individual, para o pai de família, para o chefe de empresa moderno, né, para o líder religioso, ou para aquele que de alguma forma tem a sua experiência religiosa. Ela vai gerar essa identificação tanto com esse lado luminoso inflado e essa relação com a estrutura arquetípica, ela mostra que ela vai passar por um espectro, essa relação do ego. E que na base do espectro, a gente poderia dizer que na base, né, de um espectro da imagem arquetípica, né, nós temos essa fase da fome ali, né, que é essa parte compulsiva, instintiva, orgânica. Ocorre uma psificação no nível mais somático, né? As somatizações, a primeira expressão, ela começa a acontecer nessa imagem dessa deusa da fome como símbolo, vamos dizer assim. Todo arquétipo passa por isso. À medida que a experiência arquetípica evolui caminhando, né, como um espectro de energia que vai se dissipando na direção do espiritual, então nós temos as experiências mais do inflação mais para o divino, né, para se achar divino, Deus, imortal. Ela coloca assim que essa identificação com essa parte mais elevada, acima do somático do espectro arquetípico, ela vai ficar mais presa a essa sensação de que nós somos divinos, no sentido patológico da palavra, né? Que nós somos imunes, né? Dá uma sensação de indestrutibilidade, que as coisas, o mundo, as pessoas à nossa volta dão uma sensação de obediência, que é a primeira fase do rei. A primeira fase do rei é essa identificação com esse espectro um pouquinho mais espiritual, mas ainda muito colado no instinto ali, né? Essa identificação ela vai demandar, o ego vai sentir uma necessidade de ser bajulado, né? A Joana fala isso. Que é a primeira fase do rei, né? Então, aquele rei, ele queria ser bajulado, ele queria ser visto como alguém divino, como a deusa, como alguém imune à própria morte, alguém imortal, indestrutível, né? Que é uma característica dos deuses, né? O uso das roupas extravagantes caracterizam também essa inflação, que é nessa parte, vamos dizer assim, não somática da inflação, né? Ela é uma parte não tanto instintiva, não tanto corporal. A deusa da fome, ela já representa a base ali num espectro mais infravermelho, vamos dizer assim, entendendo que é como se esse arquétipo fosse uma linha de luz que ele começa no vermelho, passa por um violeta e vai ficando ali mais azulado para uma linha espiritual, entendendo todo esse espectro como o próprio arquétipo, tudo isso é o arquétipo, né? E que a fome estaria ali mais naquela estrutura mais de base, e que a primeira faceta do rei seria uma faceta já acima dessa estrutura somática, mas mais espiritual. Ou seja, então nós entendemos que o rei fez um processo regressivo na personalidade, porque ele estava tendo uma experiência no nível ali acima do vermelho, num nível mais lilás, vamos dizer assim, que era espiritual, identificado, né, com essa realidade mais divina e imortal, imutável, de adoração e de bajulação, e que quando ele faz essa inflação, isso vai gerar um processo regressivo que ele vai quase para o nível somático. Então, ele vai ter uma experiência de aprisionamento na imagem arquetípica, no qual ele vai ficar preso dentro desse processo regressivo numa compulsão. Então, ele regride. Ele sai de um processo que é espiritual, quando ele corta a árvore, ele faz um processo regressivo na direção dessa imagem mais instintiva. E a Joana, ela explica exatamente esse processo na obra dela, que a relação do ego com essa imagem arquetípica, ela oscila entre esses primeiros estágios do espectro ali, do arquetípico, em razão da inconsciência dessa totalidade do espectro. Né? Como o ego não consegue capturar todo o espectro ali da experiência arquetípica, que vem desde um somático,
passando por uma fase de transição entre o soma e o espiritual, né, que é uma fase mais psicoide, né, no conceito junguiano, para alcançar a experiência espiritual mais pura, vamos dizer assim, pura no sentido não de uma pureza de santidade, mas pura no sentido de filtrada, de espiritual, né, no sentido de uma experiência espiritual completa, né, essa pureza seria um espectro que alcança uma experiência espiritual no nível mais sutil. O ego oscila nessas duas primeiras faixas primordiais dessa experiência arquetípica, em razão da inconsciência. E ele não consegue capturar essa última faixa, que é essa faixa mais espiritual, que é onde Jesus consegue transitar. Jesus, ele olha todo o espectro de luz, enquanto nós olhamos só as duas expressões dessa luz arquetípica ali no início, de maneira muito dificultosa, o que a inconsciência da totalidade do arquétipo vai fazer com que o ego muitas vezes fique aprisionado nesse nível uma psicoide e no nível mais instintivo. E isso vai gerar a sombra coletiva, né? Essa relação com a estrutura arquetípica vai gerar a sombra coletiva, porque a sombra coletiva nada mais é do que uma experiência inconsciente da realidade arquetípica que habita no nosso inconsciente coletivo. Então, isso vai gerar essa inconsciência da realidade do inconsciente coletivo, vai gerar um tipo de realeza. É isso que ela fala. Essa realeza do mundo material é uma realeza que reflete a inconsciência do ego em razão da sua estrutura arquetípica que coordena a sua vida, né? Que direciona a estrutura, os órgãos do self, né? Que são os próprios arquétipos, por estarem inconsciente ao ego, vão gerar esse tipo de realeza. É uma realeza muito primitiva e muito sombria. Então, ela fala que a inconsciência da estrutura arquetípica ela vai gerar alguns sintomas, fala a Joana, né? Que é justamente essa realidade arquetípica que ela vai dizer que fica uma realeza que busca muito disputa, né? Uma disputa muito, busca destaque, né? Um destaque social. Isso se dá em qualquer nível, você sendo líder ou não, no nível individual. Essa inflação ela pode acontecer em qualquer nível. Então, ela vai dizer que essa relação inconsciente com essa estrutura arquetípica ela vai gerar esses sintomas de disputa, essa busca por destaque, a excentricidade, né? Questões de excentricidade, né? De excesso, é um excesso. Ela vai começar a gerar uma perversidade, né? Uma maldade, né? Uma espécie de uma perversidade que a gente vê na deusa da fome, que gera maldição, né? Ela amaldiçoa através de uma vingança da deusa irmã, né? Ela amaldiçoa o rei e nós vamos ficar identificados com essas funções, né? E vai buscar esse triunfo externo, né? Que é o que o rei queria. O rei ele queria um respeito dos adoradores se identificando com a deusa, né? Então ele fica identificado com esse lugar de inflação, de adoração, de ser bajulado, de ser identificado. Ela fala que do lado disso, né? Isso vai gerar essas experiências arquetípicas que vai gerar um outro tipo de inflação, né? Que isso é bem analisado, né? Pelo Edinger e pelo Neumann, né, em algumas obras deles, que eles falam que existem um outro tipo de inflação, que não é essa inflação necessariamente da bajulação ou de uma experiência luminosa muito intensa que gera uma cegueira psicológica, né, como uma paixão, um apaixonamento. Nós podemos ficar, por exemplo, apaixonados por uma ideia, por uma experiência religiosa, uma pessoa, por um líder, né? Então é um encantamento que nós sofremos em razão dessa experiência arquetípica. Eles falam que a identificação com outro lado do arquétipo pode gerar também um vitimismo excessivo, uma culpabilidade. É como se invertesse a relação, em vez de nós sermos o Deus ou a deusa, nós somos a vítima desse Deus ou dessa deusa. Esses autores evidenciam, né, que isso é também uma inflação. Quando nós temos um sentimento de culpa muito grande, um excesso de culpa, que muitas vezes nós dizemos assim, ninguém é mais culpado do que eu, é um vitimismo, né? Nós nos colocamos no lugar de uma vítima excessiva dos acontecimentos da vida, é como se Deus nos detestasse. Isso é também uma forma de inflação, né? Como se nós fôssemos a pessoa mais amaldiçoada e azarada do mundo, né?
Ou seja, começa a haver uma tortura interna, e isso é uma identificação com outro aspecto, né, da experiência arquetípica, que também evidencia uma inflação. Então, você percebe que não só aqueles que lideravam passavam por uma inflação, mas aqueles também que eram vítimas dessa realidade. Ou seja, todos nós estávamos inseridos dentro de uma sombra coletiva, em razão da inconsciência do nosso ego com a realidade arquetípica. Né? Isso é muito interessante, ela trazendo essa realeza. Então, é uma realeza inconsciente, sombria, e que ela vai gerar frustração, vazio existencial e ambições desmedidas, como nós vemos no mito, né? Que o rei começa a comer, né? Ou seja, é uma ambição, né? Essa compulsão dele, não necessariamente essa compulsão literal, mas é uma ambição desmedida, é uma inflação, né? Essa identificação com esse lugar inflado que o rei passa. Jesus, ele não se relaciona com os arquétipos como nós nos relacionamos. Enquanto nós, imaginemos só um cristal, né? Um cristal ali com várias facetas, né? A semelhança de um diamante. Quando o ego nosso, né, nesse nível de desenvolvimento, vai se relacionar com o arquétipo, o cristal é o arquétipo, né? O diamante é o arquétipo. Nós achamos que o arquétipo é somente uma das facetas do diamante ou do cristal. Então, nós incidimos a luz da consciência sobre aquela faceta e nós nos apaixonamos pela aquele espectro de luz que é refletido ali sobre aquela faceta, e nós achamos que o arquétipo é só uma face a qual nós estamos experimentando. Então, nós ficamos apaixonados por aquela realidade luminescente que o ego, pobremente, consegue iluminar aquela faceta. Ou seja, é nesse nível que nós nos relacionamos com a imagem arquetípica. Jesus é diferente. Enquanto nós vemos uma faceta só do diamante, Jesus consegue ver o diamante na sua totalidade. Então, ele consegue superar a base da experiência arquetípica, que é instintiva, ela é automática, ela é inconsciente, ela é compulsiva. Ele consegue dominar os processos psicóides de materialização, de domínio da matéria, que ele faz isso nos milagres, no andar sobre as águas, toda essa natureza psicóide da expressão arquetípica. E ele alcança o nível mais alto da expressão, superando a própria realidade arquetípica, no momento em que ele chega no espectro, na parte azul do espectro do arquétipo, que é a expressão da vivência espiritual luminosa plena. Ou seja, ele passa por todos os níveis da imagem arquetípica, vendo o diamante na totalidade. Como Jesus consegue fazer isso? Ele conseguia fazer todos aqueles feitos e, ao mesmo tempo, se relacionar superando todo o automatismo das fases originais da experiência arquetípica. Ou seja, era uma realeza que ele tinha, real, afetiva, no qual ele passa a ser um canal, no qual os arquétipos passam a virar verdadeiras antenas que ele consegue captar a vontade de Deus. E ele canalizava essa vontade de Deus de maneira consciente. Toda a relação dele com a estrutura do inconsciente coletivo era consciente, o diferente de nós. E, além de ser consciente, é como se ele conseguisse abarcar toda a estrutura desse diamante, né, de modo a ter esse diamante vendo todas as facetas. E ele não se hipnotizava por apenas uma faceta da experiência arquetípica. Ou seja, ele tinha visão da totalidade. Ele era um sol ele é um sol que consegue jogar luz em cima de toda a pedra preciosa da alma, enquanto nós mal e pobremente conseguimos lançar em razão a uma faceta só, né? E é nesse sentido dessa iluminação plena que a Joana fala que toda a matriz arquetípica de Jesus é divina, no sentido que ele tem a experiência total, né, desde o processo somático, psicóide, e o processo espiritual na sua plenitude. Ele consegue atravessar toda essa experiência, superando essa experiência, né? Ao modo de captar a pulsação do cosmos e realizar a vontade de Deus, que é esse Deus que pulsa no cosmos, e canalizar isso através da sua psique. Essa é a verdadeira realeza, né? A realeza dessa primeira fase arquetípica, principalmente dessa fase compulsiva e dessa realidade mais psicóide, ela é essa fase dessa liderança, dessa inflação, desse vitimismo, que fica identificado com os cargos que a gente ocupa, né, ou com surtos de esquizofrenia que a gente tem, que é uma realeza que precisa ser experimentada
mas com contenção, né? Ela muitas vezes ela vai se potencializar em nós. Nós vamos ter essas experiências de identificação com o arquétipo, mas o mais importante é o tempo que a gente permanece nesse processo, no sentido de superar ele e integrar essa experiência, né? Mas ela é necessária para um processo de diferenciação, né? É muito pouco provável que nós não iremos passar, até mesmo porque, principalmente, por exemplo, no nível de formação da nossa personalidade inicial, na adolescência, nós passamos constantemente por isso. As paixões que temos, os apaixonamentos, o apaixonamento por movimentos, por doutrinas, né, que nós temos, são esses processos projetados nessa realidade. E à medida que nós vamos superando essas experiências de apaixonamento, ou esses aprisionamentos com as imagens arquetípicas, nós vamos construindo a verdadeira realeza, né? Não essa realeza que se identificava com essa realeza construída só historicamente, desses deuses que eram muito infantis, né? Ou a semelhança do rei, do mito, que é um rei subjugado, né? No fundo, é um rei que não tem poder algum, né? É um rei que ele não é reconhecido por um lugar de exemplo, um lugar de realidade, um rei a ser seguido, um rei que é adorado através de um aspecto espiritual que todo mundo admira, mas é um rei perdido, um rei compulsivo, um rei que quer ser adorado a partir de um lugar de poder, né? Um rei que quer ser adorado pela força, pela agressividade, porque ele arranca a árvore, ele decapita o súdito que estava do lado lá, né? Antes dele cortar a árvore, ele corta a cabeça de um dos servos dele. Então é um rei que quer ser adorado por características horizontais, agressivas, instintivas, compulsivas, aprisionadoras. Enquanto a realeza de Jesus é a realeza da plenitude, do afeto, do amor, do exemplo, da integração. É uma realeza totalmente diferente que superou essa realidade arquetípica. Então, para que nós possamos concluir, né, a Joana coloca aqui que ele diz assim: tu dizes, né, que foi dito a ele na experiência dele lá com Pilatos, né, sois rei. Ele diz: eu não nasci e não vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade, para mostrar a verdadeira realeza, né? E essa realeza é uma conquista interna afetiva de superação das realidades mais originais da alma, a partir do momento em que eu tenho uma conquista de uma grande consciência que se relaciona superando os automatismos dessa realidade arquetípica inconsciente, podendo ser um canal dessa consciência cósmica que se realiza agora através de mim. Então, de mim, não digo Jesus, né? Então, essa identificação do ego com a realidade do self gera essa sombra coletiva que vai ser. Nós vamos ter que experimentar em alguns níveis essa realidade para que a nossa personalidade se consolide. Mas ela precisa ser superada para a conquista dessa verdadeira realeza, que é uma realeza afetiva, né? No qual nós vamos ser o rei do nosso mundo interno, mas esse rei é um rei baseado no amor, né? Um rei do nosso reinado interior, né? É um amor que supera, né, os tronos, as coroas, os cargos, as posições, o dinheiro. Né? Uma realidade de plenitude. E esse reinado, como diferente, né, do mito do Ovídio, é um reinado que ele não vai ser consumido, ele não vai ser deteriorado. Né? É que a experiência arquetípica mostra que o rei ele foi deteriorando e ficando aprisionado. Né? Na realeza de Jesus, isso não ocorre. Essa realeza ela é imortal, ela é verdadeiramente divina, ela vai prevalecer, ela não é consumida pelo tempo, ela não é aprisionadora, ela é oposta, ela é libertadora, porque ela é uma superação dessa estrutura arquetípica. Então, ela é uma realidade amorosa, eterna, luminosa, plena, né, que não gera aprisionamentos, não gera compulsões, né, gera uma realidade de plenitude, de uma felicidade que é diferente do rei do mito. Esse reinado ele nunca vai se deteriorar, entendendo esse reinado como a própria alma e esse rei como essa experiência egóica, né, que nós temos. Então, à medida que esse ego se relaciona com esse inconsciente profundo, ele vai virando esse rei identificado com o verdadeiro rei do universo, né, que é esse Deus de amor, né, mas esse é um reinado onde o amor nos atravessa e flui por nós, se tornando um reinado de abundância eterna, de imortalidade,
de amor sem tormento, sem perversidade, sem aprisionamento, sem compulsões, sem depressão, sem falácias, né, e ilusões, sem apaixonamento, sem excesso. É um reino da sabedoria, um reino da plenitude, da conquista interior, é um reino inalienável e indestrutível.